Frank Irby, 1916-1991. Nasceu em Augusta, estado da Geórgia, engajou-se no projeto federal de escritores em Chicago durante o período da Depressão. Adiante, lecionou inglês em várias faculdades do Sul, além de trabalhar numa linha de montagem da Ford em Detroit. Não conseguiu a fama senão quando começou a publicar obras de época como The Fox of Arrow, The Devil's Laughter, Order of Sanctity. Seus romances chegaram a vender cerca de 55 milhões de cópias, sendo que muitos viraram filmes de Hollywood. A leitura a seguir por José Luiz Pereira da Costa é de traduções feitas a partir de material que está em domínio público ou que, pela limitação do espaço usado, se inclui no que se chama de fair use, ou uso lícito, porque não visa objetivo outro senão a difusão do pensamento de terceiros, dando devido crédito material e moral. Este material visa pessoas e instituições de amparo a deficientes visuais que poderão usá-lo livremente, inclusive fazendo cópias. Não poderá, todavia, ser comercializado em nenhuma forma. Esta nota inicial, que constará dos capítulos, não pode ser omitida quando de eventuais cópias. Alvará sanitário. Health Card. Nota para as pessoas jovens. Convém informar que no Brasil, nos anos de 1940, 50, 60 e pouco mais além, as prostitutas portavam uma carteira de saúde e eram obrigadas a, com certa periodicidade, comparecer aos postos de saúde para verificação médica quanto a doenças sexualmente transmissíveis. Johnny ficou sob um poste de luz numa esquina tentando ler a carta. As luzes da rua, lá no fundão, eram tão fracas que não conseguia entender metade das palavras, mas também não necessitava. Conhecia-as todas, de qualquer modo, do coração. Benzinho, leu. Foi muito difícil, custou tempo, mas eu consegui. Consegui dinheiro para ir te encontrar. Esperei tanto, desejando que eles te dessem uma licença, mas parece que eles não querem assim. Benzinho, não dá para esperar mais, preciso te ver. Encontra um lugarzinho para eu ficar, onde a gente possa ser feliz juntinhos. Entendeu? Não? Te amo, Lily. Johnny dobrou a carta e guardou-a de volta em seu bolso. Então, caminhou lépido pela rua, passando inúmeros barzinhos de música eletrônica que troante se escafedia do interior para a rua junto com o ressoar dos coturnos dos conscritos. Seguiu então por uma rua lateral, levantando uma nuvem de pó à medida em que se deslocava. Nenhuma das ruas lá no fundão dos negros era pavimentada, assim que havia sempre alguns centímetros de poeira branca em tudo. Quando chovia, o barro tratava de cobrir seu calçado militar, mas não chovia já agora fazia quase 3 meses. Onde passava, não havia barzinho de música eletrônica, e os casebres eram apenas caiados. Johnny continuou sua caminhada até que alcançou o fim da rua. Na esquina havia uma pequena igreja batista caiada, junto à qual podia-se ver uma casa limpa e bem conservada, a residência do pastor. Johnny se endereçou ao avarandado e hesitou por um pouco. Ele enfiou a mão no bolso e o papel se enrugou. Retirou a mão do bolso e bateu na porta. — Quem é? Alguém indagou. — Sou eu, Johnny respondeu. Sou um soldado. A porta abriu-se numa fenda. Uma mulher espreitou para fora. Ela era de meia idade e gorda. Baixando os olhos, Johnny pôde ver que ela estava descalça.
O que há, soldado? Johnny tirou o casquete. Por favor, dona, deixe-me entrar. Sentado eu posso explicar melhor. Ela se deteve um instante, examinando no escuro a face do soldado. Tá bem, filho, pode entrar. Johnny esgueirou-se para dentro da casa, sentando-se numa cadeira com um assento casca de milho. O seguinte, dona, ele começou. Eu arranjei uma esposa lá no norte. Eu tenho tentado conseguir uma licença para me encontrar com ela. Mas sempre me negam. Assim, ela trabalhou, juntou dinheiro bastante para vir aqui me visitar. Bom, dona, eu gostaria de estreitar os limites dos preconceitos, porque não apenas sabia das histórias de sofrimento comum, mas mais do que é o filho. Eu sei que não. Eu não posso levar Lily a um hotel. Não há nada como hotel nessa cidade. A Lily é tua esposa? Claro, dona, é minha esposa, honesta ante Deus. A gente se casou na Igreja Batista em Detroit. A gorda senhora recostou-se, seus lábios grossos abriram-se num sorriso. Ela é uma boa moça, não é? E você não quer levar ela numa dessas casas que aqui eles chamam de hotel, é assim? É isso aí, dona. Tá, você pode trazer ela, filho. Será bom ter vocês aqui. O reverendo vai gostar. Como é que você se chama? Johnny. Johnny Green, dona. Tá bom, filho. A senhora entendeu que eu também vou estar com ela aqui? A gorda senhora embalou-se na sua cadeira e gorgolejou com uma risada. Oh, meu filho, benza a Deus. Eu não fui sempre uma velha. Tampouco sempre fui a esposa de um pregador. Obrigado, dona. Eu tenho de ir agora. Está chegando a hora de se voltar para o quartel. Quando vai trazer a Lily? Segunda à noite, dona. Posso pagar agora se a senhora quiser. Segunda-feira tá bom. Vou falar com o reverendo. Ele vai facilitar as coisas para você. Eu sei que os meninos soldados não têm muito dinheiro. Dona, é isso mesmo. Boa noite, dona. Quando ele alcançou a rua principal do setor dos negros, as portas dos barzinhos de música eletrônica estavam todas abertas e os soldados saíam para a rua. As garotas dependuravam-se em seus braços. Dirigiam-se à parada de ônibus. E Johnny deteve-se em olhar vestidos que terminavam a meio caminho entre a região pélvica e os joelhos, e estreitavam-se para trás de forma que cada músculo ganhava proeminência à medida em que elas caminhavam. Observou o batom vermelho espalhado pelos lábios e os cabelos curtos esticados com tanta graxa que cobriam suas cabeças como negras toucas laqueadas. Eles dirigiam-se para o ponto de ônibus. Braços dados, suas calvas e nodosas cabeças juntavam-se à medida que caminhavam. Johnny trouxe Lily à mente. Passou por eles, andando depressa, sem voltar a cabeça. Tão pronto chegaram à parada de ônibus, ouviu o soar dos apitos. Deu a volta e viu 4 policiais militares e um civil interceptando a multidão. Deu outra volta para trás e caminhou até que ficou postado atrás de um homem branco. Calma, diziam os PMs. Garotas, cadê os alvarás sanitários? Algumas das garotas começaram a rebuscar dentro de suas bolsas. Johnny podia vê-las cavando por um pequeno e quadrado cartão amarelo. Outras, entretanto, mantinham-se como que estupidificadas. Os soldados começaram a resmungar um som escuro do fundo da garganta. Os PMs começaram a forçar seu caminho através da massa, olhando cada alvará que as garotas apresentavam. Quando chegaram até uma que não o possuía, chamaram pelo policial civil que os acompanhava. Aqui deu, delegado. Leva a tia Jemima para uma voltinha. Então o policial civil levou a moça, colocando-a no Maria Negra. O trabalho prosseguiu até que haviam examinado todas as mulheres, menos uma.
Ela mantinha-se ao lado de seu soldado, de forma que na primeira passada os PMs não a haviam visto. Quando voltaram, um deles a apanhou pelo braço. "Deixe-me ver seu cartão, Mandy", ironizou um PM. A garota o encarou, seus pequenos olhos se estreitando nas órbitas em sua face preta. "Tira as mãos de mim, branco", a moça disse. O PM enrubesceu tanto que, mesmo na escuridão, Johnny podia vê-lo. "Olha aqui, negrinha", revidou. "Eu disse para me mostrar teu alvará." "Eu já disse, branco. Tira as tuas mãos de mim." "Olha aqui, cadela preta. É melhor fazer o que eu te mando." Johnny não viu claramente o que ocorreu a seguir. Houve um súbito eclodir de ações, então o policial militar tentava desesperadamente livrar sua mão, mas não podia, posto que a negrinha tinha-a presa entre seus dentes e mordia até os ossos. Ele usou a outra mão e esbofeteou-a na face, produzindo um som que parecia um tiro de uma pistola. Ela precipitou-se para trás, assim seu apertado vestido rasgou-se, e o fez de tal forma que Johnny pôde ver que ela não usava nada por baixo. Ela moveu-se para a frente, como um gato, suas unhas à mostra, prontas para atingir os olhos do PM. Ele a esbofeteou novamente, então os soldados, todos, irromperam ao mesmo tempo. Os PMs recuaram, sacaram de suas armas e um deles silvou um apito. Johnny, que estava por detrás da confusão, achou que já era hora de ir embora. E foi. Não sem antes ver pelotões de PMs brancos irrompendo de todos os lados e se dirigindo para a ação contra os negros e seus bares. Alcançou a parada de ônibus e embarcou num. No minuto seguinte, após haver chegado ao fundo do ônibus, depois de passar pelos soldados brancos sentados nos assentos à frente, ouviu tiros. O motorista pôs o veículo em movimento, afastando-se em direção ao quartel. Já passava da 1 hora quando os soldados voltaram. Dentre os que podiam ainda caminhar, 8 deles vieram no camburão, 3 com ferimentos à bala. O coronel declarou a cidade como sitiada para todos os soldados negros, por 1 mês. "Droga", disse Johnny. "Tenho de me encontrar com a Lily. Não posso ficar aqui. Não posso ficar preso aqui. Não vou ficar." "O que você vai fazer? Uma AWOL? Ausência sem autorização?" indagou Little Willie. Johnny encarou sua face enrugada, virou uma carranca. "Quer saber?" disse. "Vou falar com o coronel." "O quê?" "Cara, tá louco? O coronel vai te chutar a bunda antes que você abra a boca." "Vou me arriscar." Encaminhou-se a um meio espelho na parede do alojamento. Cuidadosamente ajustou seu casquete. Retirou a gravata que adentrava a camisa no peito, ajustando-a ao pescoço, apertando o seu nó. Então repuxou a barra traseira da túnica, de forma a deixar simétricos os 2 últimos botões de cada lado em que se dividia a bainha. Curvou-se então para novamente polir os sapatos, mesmo que já estivessem impecáveis. "Cara", comentou Little Willie, "tu é mesmo um maluco." "Claro que sou", contestou Johnny, e saiu porta fora. Quando ele alcançou a estrada que dividia as seções de negros e brancos do quartel, seus passos vacilaram. Ficou parado um instante, puxou um bom bocado de ar e, aprumado e ereto, seguiu o caminho. Os soldados brancos olhavam-no com curiosidade, mas nenhum disse algo. Se um soldado negro caminhava por ali, é porque alguém o enviou. Assim, nada indagavam. Em frente ao posto de comando do coronel, Johnny parou. Ele sabia o que iria dizer, mas faltava-lhe fôlego na garganta. Iria ser muito difícil encarar o coronel. "Qual o problema, soldado?" indagou-lhe a sentinela. "Desejo falar com o coronel." "Quem te mandou aqui?" Johnny respirou profundamente. "Não tenho autorização para dizer", respondeu, a respiração rápida vindo adiante das palavras. "Não tenho autorização para dizer?
imitou-lhe a sentinela. Se é assim, se não tem autorização para dizer, eu não tenho autorização para te deixar ver o coronel. Te manda daqui, preto, antes que eu descarregue algum chumbo em ti. Johnny não arredou o passo. A sentinela se dirigiu para ele, erguendo o rifle, quando o outro militar, um sargento, apareceu, vindo de um canto do prédio. Um momento, gritou. O que está acontecendo aí? Esse preto aí diz que vai ver o coronel. E quando indaguei quem o havia mandado, diz que não tem autorização para informar. O sargento se voltou para Johnny. Johnny pôs-se em posição de sentido e bateu continência para o sargento. Não há a obrigação de saudar oficiais não comissionados, como esse, mas às vezes isso ajuda. O que você tem a dizer, boy? Falou o sargento, sem rudeza. A respiração de Johnny se nivelou. Eu tenho uma mensagem para o coronel, senhor, disse, e não estou autorizado a entregá-la a ninguém, senão que a ele mesmo. Não estou autorizado sequer a dizer quem é o remetente, senhor. O sargento olhou-o cuidadosa e fixamente. Você está dizendo a verdade, boy? Sim, senhor. Tá bem, aguarda um pouco aqui. Ele foi no posto de comando. Após uns minutos, vai estar de volta. Tá bem, soldado, pode entrar. Johnny subiu a escadaria e chegou ao gabinete do coronel. Este era um homem descarnado, cabelos brancos, um soldado com a face curtida, qual uma cela de couro. Ele lia uma carta através de um par de óculos, ao qual faltava uma das hastes, fazendo com que lesse o papel, segurando com a outra mão os óculos. Colocou-o sobre a mesa e ergueu os olhos encarando Johnny, que viu um par de olhos em azul esmaecido, tão opacos que fizeram Johnny sentir-se como se estivesse a encarar os olhos de uma águia ou de alguma outra feroz ave de rapina. Sim, falou o coronel, e Johnny impertigou-se, batendo continência. O coronel sorriu. À vontade, soldado, ordenou. Então, o sargento me disse que você tem uma mensagem muito importante para mim. Johnny engoliu o ar. Que me desculpe o sargento, senhor, disse, mas não é bem assim. O quê? Sim, senhor. Johnny se apressou. Ninguém me mandou. Eu vim aqui por conta própria. Eu precisava falar com o senhor, coronel. O senhor pode me mandar, depois, direto daqui para a cadeia. Mas eu imploro, me ouça por apenas um minuto. O coronel relaxou devagar. Algo quase como um sorriso perpassava pelos cantos de sua boca. Ele olhou para o relógio. Está bem, soldado, concedeu. Você conseguiu 5 minutos. Obrigado, senhor. Conta a tua história, soldado. Você está desperdiçando tempo. É a Lily, senhor. Ela é minha esposa. Ela trabalhou como uma escrava à noite durante 6 meses para conseguir dinheiro bastante para vir me visitar. E agora o senhor deu a ordem de que ninguém pode ir à cidade. Imploro desculpas, senhor, mas eu não era nenhum daqueles que criaram problemas. Eu nunca me meti em encrenca. O senhor pode perguntar ao capitão se desejar. Tudo que eu quero é uma licença para ir à cidade por 1 semana. E aceito depois ficar sem licença para ir na cidade por 2 meses, se o senhor assim quiser. O coronel apanhou o telefone. Chame o capitão Walters, disse, e acrescentou. Como é seu nome, soldado? Me chamo Green, senhor. Praça Johnny Green. É o capitão Walters? Aqui fala o coronel Milton. O que consta nos registros do Praça Johnny Green? Ok. Sim, tome o tempo que precisar. Vá em frente. O coronel acendeu um longo charuto escuro. Johnny esperava. O relógio na parede girava seus braços elétricos. O quê? Sim, compreendo. Obrigado, capitão. O coronel colocou o telefone no aparador e apanhou uma caneta tinteiro. Escreveu agilmente. Finalmente, esticou o braço, passando um papel que entregou a Johnny. Johnny leu, dizia: ao Praça Johnny Green é dada permissão expressa para ir à cidade todos os dias da semana que se inicia em 7 de agosto e termina em 14 do mesmo mês.
é ainda autorizado a pernoitar na cidade durante essa semana, desde que volte ao quartel para a alvorada na manhã seguinte, por ordem do oficial comandante, coronel H. H. Milton. Formou-se um nó duro na base da garganta de Johnny. Ele não conseguia respirar, mas forçou-se à posição de sentido e bateu continência muito espirituosamente. Obrigado, senhor. Johnny disse para acrescentar. Deus o abençoe, senhor. Johnny bateu continência outra vez e deu meia volta, marchando para fora do gabinete, a caminho da escadaria. Retornando, saudou a todos por quem passava, praças, oficiais, não comissionados e visitantes civis. Seus dentes alvos brilhavam num largo sorriso. É um escurinho feliz, comentou um dos soldados brancos. Johnny lá estava, na estação, olhando a chegada do trem. As luzes amarelas das janelas tremulavam, acendendo e apagando sobre a face na medida em que passavam, alternando lampejantes quadrados de luz e escuridão. Então o trem movia-se devagar e Johnny corria lado a lado, tentando manter-se na mesma velocidade do vagão Jim Crown, somente para negros. Ele a podia ver de pé, segurando sua bagagem. A seguir, ela desceu os degraus, era a primeira, e deixaram-se ficar, um segurando ao outro. Os braços de Johnny pressionando-a, fazendo com que pusesse todo o ar dos pulmões para fora. Abraçava-a tão fortemente que os botões de latão de seu uniforme magoavam a pele atrás do fino vestido de Lily. Ela abriu a boca para falar, mas ele a beijou, forçando seu pescoço a curvar-se para trás até que o pequeno chapéu que vestia caiu no chão, sem ser notado. Benzinho, ela falou. Benzinho, foi terrível. Eu sei, ele respondeu, eu sei. A seguir, Johnny apanhou a bagagem e dirigiram-se para fora da gare a caminho do setor dos negros na cidade. Senti tanta falta de ti, disse Johnny, e acrescentou. Achei que ia enlouquecer. Eu também, ela falou, e ainda. Eu trouxe comigo a certidão de casamento como você mandou. Não quero que a esposa do pastor pense que somos gente má. Qualquer um pode ver que você é um anjo. Caminhavam quietos pelas ruas completamente escuras quando os soldados apareceram para olhar Johnny e sua garota. Parece uma rainha, Johnny pensou. Parece uma rainha. Olhava a garota a seu lado, examinando aquela pele de veludo beladona, os lustrosos cachos de cabelos pretos laqueados, os graciosos e amplos quadris e as longas e imaculadas pernas, deslocando-se rapidamente a seu lado na escuridão. Veja, eu sou negra, porém graciosa. Ó vocês, filhas de Sião, arrematou com o versículo bíblico. Adentraram o fundão, onde a iluminação era composta de fracos bulbos em postes de pinho e a poeira se erguia em pequenos redemoinhos, rodeando seus pés. Johnny tinha sua cabeça semi-voltada, assim que não percebeu os 2 PMs, até que quase chocou-se com eles. Johnny abaixou um dos pacotes e agarrou Lily pelo braço. Em seguida, rapidamente colocou-a para o lado e os 2 policiais marcharam em sua direção sem falar. Continuaram caminhando, mas a cada 2 passos Johnny virava a cabeça, olhando nervosamente por sobre seus ombros. A última vez que olhou, os 2 PMs haviam parado e permaneciam olhando para eles. Johnny virou o cotovelo do braço, próximo a Lily, de forma que ela pudesse engatar-se nele um pouco, e arrastando-a consigo, iniciaram a caminhar mais depressa. Qual é a pressa, benzinho? Ela indagou, para acrescentar, vou estar contigo a semana toda. Mas Johnny estava olhando sobre seu ombro os 2 PMs. Eles caminhavam agora na direção do casal,
andando com longas, lentas passadas, com suas resolutas faces branco-avermelhadas. Johnny aumentou a pressão para Lily caminhar mais depressa, mas ela retirou seu braço e parou imóvel. Pode crer, Johnny Green, você é um homem intrépido. Por que me faz andar tão depressa assim? Johnny abriu a boca para dar uma resposta, mas os policiais militares se encontravam agora logo atrás de si e o sargento alcançou-os e prendeu o braço de Lily. Vamos lá, garota, disse. Me mostra. Mostra o quê? Que ele quer dizer, Johnny? Teu alvará, o sargento rosnou. Quero ver teu alvará. Meu alvará? Lily disse inexpressivamente. Que tipo de alvará, senhor? Johnny colocou as valizes no chão. Ele lutava contra a falta de ar. Olha aqui, sargento, disse. Essa moça é minha esposa. Sim. Eu disse, deixe-me ver o teu alvará, mana. Eu não tenho alvará nenhum, senhor. Eu não sei do que está falando. Olha, sargento, o outro policial militar interferiu. O soldado está carregando bagagem. Talvez ela recém chegou à cidade. Essas malas são suas, garota? Sim, senhor. Tá bem. Você tem um prazo de 24 horas para conseguir um alvará sanitário. Se não tiver um no prazo, a gente vai te prender. Agora vão indo. Vai. Ouça, Johnny gritou. Essa moça é minha esposa. Ela não é nenhuma puta. Pode crer. Ela não é, não. O que foi que tu disse, preto? Rosnou o sargento. O que foi que tu disse? E se encaminhou para Johnny. Lily agarrou-se no braço de Johnny. Vamos embora, Johnny, ela implorou. Eles estão armados. Vamos, Johnny, por favor. Por favor, Johnny. Devagar, ela arrastou-o adiante. Ah, sargento, deixe eles irem. O outro, cabo PM, acrescentou. Talvez ela seja mesmo a esposa. O sargento cuspiu, a gosma marrom de tabaco esparramou-se no chão sujo, uns centímetros aquém do pé de Lily. Então, os dois deram meia volta e começaram a ir embora. Johnny parou. Me deixa ir, Lily disse. Me deixa ir. Ele removeu seu braço do de Lily e irrompeu, caminhando em direção aos PMs. Lily pulou sobre ele, seus dois braços apertando o pescoço de Johnny. Ele lutou silenciosamente, mas ela forçou-o, dobrando os joelhos, de tal forma que todo o seu peso pendia no pescoço dele. Não, Johnny. Ó Jesus, não. Eles vão te matar. Ó Johnny, me ouve, benzinho. Você é tudo que eu tenho. Ele colocou suas duas mãos, tentando romper a chave de braço que ela aplicara, assim que os dois caíram no chão imundo. Os PMs dobraram a esquina, desaparecendo da vista. Johnny sentou-se no chão imundo, admirando-a. A sujeira havia arruinado seu vestido. Ele deixou-se ficar sentado por um longo tempo, olhando-a, até que lágrimas quentes irromperam por detrás de suas pálpebras, mais rápidas do que pudesse ele pestanejar, assim que pôs a cabeça no colo de Lily e chorou. Eu não sou um homem, disse, e repetiu. Eu não sou um homem. Psiu, benzinho, ela disse. Você é um homem, sim, senhor. É o meu homem. Gentilmente, ela ajudou-o a se erguer, ele ajuntou a bagagem e os dois marcharam pela rua deserta em direção à casa do pastor.